Cover! That was an order, goddammit! Drop it! Get your head down and keep moving! Daniel, on me! A maior invasão anfíbia da história ocorreu no dia 6 de junho de 1944 nas geladas águas da costa norte do noroeste francês. Mas essa titânica demonstração de poder bélico e organização logística foi muito mais do que um desembarque de tropas em território ocupado. Foi, na realidade, o resultado de anos de planejamento e espera pelo momento certo para atacar. Neste documentário exclusivo do Almanac Militar, utilizaremos fontes reais fornecidas às tropas envolvidas no dia D em uma profunda análise de todos os passos desta que foi a batalha mais famosa do fronte ocidental na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando uma cadeia de eventos que colocaria a maior parte da Europa em guerra. 3 anos depois, no Pacífico, o Império Japonês atacou Pearl Harbor, fazendo os Estados Unidos saírem de sua posição de relativa neutralidade para se comprometerem totalmente ao combate aos países do eixo. A monumental máquina industrial americana iria mostrar todo o seu poder. Tanques, aeronaves, embarcações, trens, veículos de todos os tipos, assim como armamentos e suprimentos americanos, começaram a inundar os países aliados, que necessitavam urgentemente de tal reforço. Em 1942, com os Estados Unidos acabando de entrar na guerra, foi realizada uma reunião em Washington, capital, entre Winston Churchill, o presidente Roosevelt e seus respectivos chefes de pessoal. Foi assim estabelecido que iriam formar um comitê unido de chefes de pessoal, assim como estabelecer a meta de destruir a ameaça alemã como objetivo principal. A situação naquele ano era a seguinte: no Pacífico, as forças americanas e aliadas enfrentavam a ameaça terrível dos porta-aviões japoneses, a Marinha Imperial e de suas forças de ocupação, que agora ameaçavam até mesmo o território australiano, além de já terem tomado diversas localidades fornecedoras de matérias-primas que ajudavam o seu esforço de guerra. Na Europa, a tempestade de aço alemã e das forças do eixo havia varrido a maior parte dos países que tentaram se opor a elas. A França, vista na época como uma força militar colossal, caiu rapidamente ao domínio germânico e agora um único país no continente ainda lutava contra o eixo, o Reino Unido. O Reino Unido, aliás, possui uma vantagem natural em situações de guerra. Seu isolamento geográfico requer que o inimigo, seja ele qual for, tenha que passar primeiro por um embate naval para conseguir conquistar efetivamente e ocupar o seu território. Mas essa vantagem também é uma fraqueza. O Reino Unido também não consegue suprir todas as suas necessidades econômicas utilizando os recursos apenas em seu território. Ele necessita de importações e do comércio para alimentar a sua população, movimentar a sua indústria e se manter funcionando. E foi justamente observando esta característica que Adolf Hitler e seus generais tentaram realizar uma espécie de cerco à nação-ilha. Por meio do emprego de submarinos, os famosos U-boats, uma grande quantidade de navios mercantes carregados de matéria-prima para a Inglaterra foi afundada quando estavam a caminho de seu destino. A campanha fora tão intensa que essas embarcações alemãs chegaram a afundar navios na costa da América do Sul, da África e quase na totalidade do Atlântico. A própria costa brasileira hoje mantém um bom número de U-boats no fundo do mar.
mar, resultado das heróicas ações de defesa e patrulha dos pilotos americanos e brasileiros. Ainda em 1942, o norte da África ainda estava sob ocupação alemã e italiana. Além de uma outra grande parte pertencer à França de Vichy, o governo fantoche estabelecido pela Alemanha em Paris após a rendição dos franceses. No fronte leste, a Alemanha havia percorrido centenas de quilômetros dentro do território soviético e já começavam a sentir os efeitos do estresse logístico e da furiosa defesa que os russos impunham em seu país. Mas, pelo menos agora, havia uma ordem a ser seguida. Hitler deveria cair primeiro. Em junho do mesmo ano, Winston Churchill visitaria Washington novamente, agora para decidir onde seria aberto o segundo fronte de combates na Europa. Os americanos desejavam invadir a França imediatamente para aliviar o flanco leste, defendido ardorosamente pelos soviéticos, mas os ingleses consideravam a tarefa impossível. A Alemanha ainda possuía vantagem tática na região entre as Ilhas Britânicas e a Europa continental, e tentar uma invasão daquele setor naquele momento seria suicídio. A Batalha da Inglaterra, a série de combates aéreos entre a Real Força Aérea e a Luftwaffe, havia resultado em um grande prejuízo à Força Aérea Alemã, possibilitando que agora os caças britânicos efetuassem missões de procura de alvos de oportunidade na costa francesa atrás de objetivos claros. A adoção de novos caças alemães, como o Focke-Wulf FW-190, dificultou a vida dos aviadores aliados que atacavam em grandes massas de aeronaves as fábricas do eixo na Europa. Ainda que fragilizada, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ainda era uma ameaça constante e presente na região. Sendo assim, após intensos debates, foi decidido que o novo fronte seria aberto no norte da África, na região de domínio francês. A ideia de se atacar a França, no entanto, não tinha sido totalmente descartada, e seria então efetuado um dos ataques mais corajosos da guerra, a Operação Jubileu. O sabor amargo da evacuação de Dunkerque ainda era bem presente no paladar dos britânicos. Agora era a hora da retaliação. O escolhido para comandar tal operação foi o vice-almirante, o Lord Louis Mountbatten, o primo do rei George VI. Os planos iniciais já haviam sido preparados meses antes, em abril de 1942, pelo Comando de Operações Conjuntas e recebeu o apelido de Operação Ruther. Tal plano consistia num ataque utilizando uma força invasora relativamente pequena, ocupando um porto na costa francesa por 1 ou 2 dias, causando o máximo de dano possível nas instalações inimigas de defesa e logística, para depois se retirarem de volta para a Inglaterra. Antes mesmo das tropas realizarem um assalto anfíbio, ou seja, invadindo pelo mar, paraquedistas seriam infiltrados atrás das linhas inimigas para prenderem as forças de defesa do porto entre duas linhas de ataque, facilitando a conquista do local. Entretanto, agora, com paraquedistas envolvidos, o ataque dependia do bom tempo para sua realização. Se o tempo estava bom para os aviões lançarem os paraquedistas, também estava bom para as aeronaves inimigas dizimarem os invasores. Uma faca de 2 gumes para o ataque. Participando do ataque estavam também 237 embarcações, 5.000 tropas canadenses e 1.000 soldados britânicos. O grande número de canadenses nesse ataque se viu por pressão do próprio governo do Canadá. Desde o início do conflito, soldados de lá haviam sido enviados para a Inglaterra para servir como força de defesa. Entretanto, por mais que tenham sido treinados, não tinham considerável experiência em combate real. Por isso, agora teriam seu batismo de fogo. Em um primeiro momento, a concentração da força invasora teve a má sorte de estar no caminho exato de uma força de bombardeiros e caças alemães que atacariam o solo inglês. Todos os navios estavam completos, com soldados e suprimentos, e arriscar um ataque nessas condições significariam imensas perdas. Assim, a ação foi postergada. 2 navios da Força-Tarefa que estavam ancorados em Solent, ponto de concentração antes do ataque, foram danificados e agora, com certeza, os alemães sabiam que algo estava sendo montado. Nos próximos dias, o mau tempo perseverou, resultando no quase cancelamento da operação. Mas logo a missão seria renomeada
para a Operação Jubileu e receberia o sinal verde. Agora, 50 Rangers americanos iriam participar do ataque, sendo este destacamento recém-fundado e tendo passado pelo mesmo treinamento de elite que os comandos britânicos. E agora, esses comandos britânicos fariam o papel de infiltração inicial no lugar dos paraquedistas. Tal ação foi feita com o objetivo de diminuir a dependência do clima para a operação. Em contrapartida, o bombardeio aéreo foi massivamente diminuído para também diminuir as chances de baixas de civis franceses, vital para se manter o apoio das forças rebeldes da França no lado dos aliados. Além disso, os ingleses não forneceram grandes embarcações como encouraçados para um bombardeio naval da costa, devido às recentes perdas do HMS Repulse e do HMS Prince of Wales no Teatro do Pacífico. As baterias de canhões alemães poderiam acertar e danificar, ou ainda afundar os valiosos leviatãs de ferro da Marinha Real, que não poderia se dar ao luxo de ficar ainda mais defasada numericamente. E mais um detalhe importante, este seria o primeiro ataque anfíbio britânico em 26 anos, com o último tendo sido realizado no fatídico cenário da Primeira Guerra Mundial em Galípoli. A invasão se daria com ataque em 6 praias diferentes, cada uma com um ponto de destaque diferente, mas todas com o centro da cidade portuária de Dieppe como objetivo principal no dia 19 de agosto de 1942. A Praia Azul seria atacada pelo 3º Regimento de Comandos e tinha como alvo uma bateria de canhões costeiros perto da cidade de Berneval. No extremo oposto do ataque, o 4º Regimento de Comandos atacaria por sua vez outra bateria similar na Praia Laranja, mas esta estando perto de Varengeville, a oeste de Dieppe. Como estratégia, pequenas embarcações ligeiras contendo no máximo 20 operadores de forças especiais desembarcariam suas tropas e fariam um avanço em pinça às posições inimigas, neutralizando essas localidades que poderiam danificar a força invasora principal. A força principal, aliás, desembarcaria nas praias Branca e Vermelha, diretamente sobre Dieppe, contando com unidades de infantaria e até mesmo com uma força de cerca de 60 novos tanques pesados Churchill. A maior parte das tropas desembarcaria nessa região. As praias Verde e Azul seriam invadidas por outras forças menores para atacar outros alvos de interesse e atrapalhar as defesas inimigas, mas alguns fatores iriam atrapalhar a operação mesmo antes dela começar. Por meio da espionagem e reconhecimento, as forças da região de Dieppe já estavam em alerta. Um radar alemão sondava a região e a comunicação de rádio interceptada mostrava que algo grande estava prestes a acontecer. A falta de comunicação efetiva entre os aliados seria outro enorme empecilho. Leituras de radar de superfície aliados detectaram uma formação de navios alemães passando pelo caminho de onde parte da força invasora iria passar. Mas a informação não foi recebida corretamente e agora as frágeis e ligeiras embarcações de desembarque de tropas cheias de comandos que deveriam iniciar o ataque 30 minutos antes da força principal encontraram um navio alemão e sua escolta no meio do mar. Assim, de uma força de centenas de comandos do 3º Regimento, apenas 18 conseguiram chegar à praia e iniciar o combate. Com a perda do elemento surpresa, os comandos mostraram a razão de sua fama e começaram a realizar atividades de caça no local onde ficavam os canhões costeiros alemães. Mesmo com um número tão pequeno, a supressão das forças inimigas foi o suficiente, já que não foram registrados afundamentos de embarcações por tiros de tais baterias. Após os alemães receberem reforços, os comandos retornaram para suas embarcações e recuaram. Já na Praia Laranja, o plano funcionou como havia sido discutido e logo os comandos do 4º Regimento conseguiram neutralizar a bateria costeira do flanco oeste. Na Praia Azul, os alemães já haviam sido alertados do perigo e a cortina de fumaça colossal lançada pelos aliados havia sido dispersa pelo vento. Assim, dos 556 homens que desembarcaram, 200 foram mortos no local e outros 264 capturados, em sua maior parte canadenses. Na Praia Verde, apesar da situação ser um pouco melhor, ainda assim
não era boa. As forças invasoras conseguiram avançar para dentro do território francês muito mais do que as outras, mas a chegada dos reforços alemães logo neutralizaram seus ganhos e impediram a destruição do radar e da bateria de artilharia local, com baixas enormes entre os britânicos e canadenses atacantes. Enquanto isso, o porto de Dieppe era guarnecido por uma força alemã de cerca de 1.500 homens que contavam com armamentos pesados vigiando cada centímetro da praia. A Luftwaffe possuía 300 aeronaves à disposição na região que poderiam realizar uma cobertura mais do que efetiva do porto. Essa era justamente a região das praias Vermelha e Branca. Com o apoio de destroyers da Marinha Real que bombardeavam a costa, assim como aeronaves britânicas que efetuavam passagens para destruir as defesas alemãs, ocorreu o desembarque de infantaria aliada na área do porto. Os tanques Churchill, que deveriam oferecer suporte, não conseguiram chegar a tempo, deixando muitos soldados vulneráveis ao fogo denso dos defensores. E quando chegaram, também não foi de muita ajuda, já que 2 deles afundaram e cerca de 10 ficaram presos na lama da praia. Dos outros que chegaram à areia, 15 conseguiram avançar, mas foram repelidos por intenso fogo antitanque alemão e retornaram ao local onde estava abrigada a infantaria. Ao final do ataque, todos os tanques haviam sido destruídos ou abandonados. A comunicação inefetiva fez com que forças reservas do ataque fossem enviadas para setores onde foram prontamente eliminadas pelos alemães, mas o problema também estava no ar. Cerca de 100 aeronaves britânicas e canadenses foram abatidas, enquanto apenas 50 aviões da Luftwaffe foram destruídos. Os aviões aliados operavam no limite de seu alcance operacional, tendo menos combustível para o combate, além de maior fadiga dos pilotos por estarem tão longe de suas bases há tanto tempo. Para os aliados, os resultados do ataque foram devastadores. Dos 5.000 canadenses enviados para adquirirem experiência de combate, 3.300 perderam a vida no mar ou nas frias praias da França, ou ainda foram feitos prisioneiros de guerra. Dos 1.000 ingleses, 250 foram perdidos, e dos americanos, apenas 15 conseguiram chegar às praias, com 3 ficando feridos, outros 3 capturados e 5 ficando gravemente feridos. A Marinha Real perdeu um destroyer e 33 lanchas de desembarque, além de 500 homens. Do lado alemão, 591 homens foram mortos ou feridos. A Alemanha havia conseguido uma enorme vitória moral, realizando grandes peças de propaganda com o sucesso da defesa do porto. Seria, portanto, a Operação Jubileu, ou como também é conhecida, o assalto a Dieppe, uma preparação para o verdadeiro dia D? Ele contribuiu com o futuro ataque ou foi apenas um ataque muito mal executado? Vamos aos fatores a serem levados em consideração. Do ponto de vista de que foi um grande teste para o dia D, temos a fala do próprio Winston Churchill que disse, abre aspas, foi uma contribuição canadense da maior significância para a vitória final. Fecha aspas. Assim como uma fala também do próprio Lord Mountbatten, de que a operação foi um mal necessário, e que o ataque serviu para aprender as características de um desembarque anfíbio na França. Do ponto de vista de que fora um enorme ataque mal planejado, alguns pontos interessantes são bem proeminentes. O primeiro é que a região não contava com praias ideais para o desembarque, com grandes penhascos oferecendo posições de tiros ideais para a defesa e aniquilação das forças invasoras. O terreno não conseguia sustentar o peso dos grandes blindados que se atolavam facilmente. A inteligência utilizada para confeccionar o plano era ultrapassada e não condizia mais com a realidade. E há o rumor de que a inteligência britânica, por meio do setor chamado Ultra, que quebrava os códigos da Enigma, possuía informações atualizadas, mas, por alguma razão, nunca foram passadas à frente ou requisitadas pelos estrategistas ou idealizadores destas missões. O plano geral dependia demais de fatores como a coordenação precisa de muitos agentes diferentes, o que aumentava demais o risco de baixas, além da comunicação ineficiente ter multiplicado ainda mais as perdas em combate. O clima
também influenciava muito o resultado final, assim como o horário e condições ideais para sua execução. Os alemães sabiam exatamente qual horário era o ideal para um desembarque e se mantinham em maior prontidão nesses momentos. A perda dos ataques aéreos é debatida como fator decisivo, já que nessa época as aeronaves não possuíam precisão suficiente para se ter certeza de que anulariam seus alvos. Mas é certo que lições foram sim aprendidas em Dieppe. Mas não necessariamente sobre um desembarque na França, mas como uma ideia geral. Muitas tecnologias que serão discutidas em outro momento foram desenvolvidas especialmente para o desembarque mais efetivo dos soldados nas praias. Agora, as lanchas de desembarque perderiam um pouco de sua agilidade, mas contariam com uma blindagem extra contra armas de baixo calibre e métodos de comunicação e troca de informações entre os postos de comando, e as tropas na praia seriam refinados e retrabalhados. O envio de reforços ou a avaliação de uma retirada tática no futuro seriam mais bem pensados e treinados entre todos os membros da operação. Mas, seja o que for, o assalto a Dieppe representou a perda da vida de milhares de pessoas que se viram nas condições mais adversas para um combatente. Em uma cerimônia em 2003, o cabo Leslie Ellis, que participou do ataque na região de Puys, disse, abre aspas, alguns dizem que foi um ensaio para a invasão da Normandia, e alguns outros dizem que foi uma espécie de questão de orgulho para o alto escalão. A história conta que os alemães estavam nos esperando e nós não tivemos chance por isso. Nós éramos todos bem treinados, fizemos o que fomos treinados para fazer. Nós tínhamos orgulho de ter feito isso. Nós éramos soldados, fizemos o que esperavam que nós faríamos. Fecha aspas. Quase um ano mais tarde, em maio de 1943, outra reunião seria feita entre britânicos e os americanos, a Conferência Anglo-Americana. Nesse momento, as forças aliadas ganhavam mais terreno no norte da África, possibilitando que agora fosse decidido que o próximo alvo seria a Sicília, com o próximo salto óbvio sendo a Itália de Mussolini. Mas um ataque maior à França ainda estava sendo conversado e foi marcado para ocorrer próximo a maio de 1944. Em dezembro do mesmo ano, foi decidido que o general norte-americano Dwight Eisenhower seria o comandante aliado supremo no teatro de operações, que se formaria com o Marechal Duarte Tedder como seu segundo homem no comando. Mas antes mesmo da escolha final de seus líderes, a movimentação para retomar a França já estava a pleno vapor. Bombardeios diurnos e noturnos aleijavam as capacidades produtivas do Reich. Fábricas, usinas elétricas, estruturas de comunicação e aeródromos eram constantemente explodidas, causando um enorme estresse na economia alemã. A inteligência britânica monitorava cada passo que os alemães davam por meio das interceptações das mensagens das enigmas. Os comboios de suprimentos vindos da América para a Inglaterra agora passavam com maior facilidade pelos predadores submarinos germânicos, e mais armamentos, tropas e recursos logísticos se amontoavam nas ilhas britânicas. Os soviéticos pressionavam os alemães em todos os pontos de contato, e agora os japoneses haviam perdido boa parte de seus porta-aviões em confronto com os americanos, aliviando de certa forma a pressão no Pacífico. Lentamente, uma mudança no cenário se mostrava cada vez mais ideal para atacar, mas antes de agir, era melhor usar a cabeça. E no próximo vídeo, você vai conhecer a continuidade da preparação para a maior operação anfíbia da Segunda Guerra Mundial. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.